Hoje, 29 de janeiro de 2025. Febre amarela já causa 3 mortes em São Paulo em 2025. Transações via Pix retomam volume após onda de fake news. Brasil resgata mais de 65 mil trabalhadores em situação análoga à escravidão em 3 décadas. A Advocacia Geral da União cobra 725 milhões de reais por danos ambientais no Pantanal. Eu sou Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. 3 pessoas morreram por febre amarela no estado de São Paulo em janeiro, número que já supera os 2 óbitos registrados em todo o ano passado. Ao todo, 7 casos foram confirmados em 2025. Um caso ainda está em investigação. A doença é causada por um vírus transmitido pela picada de mosquitos silvestres em áreas de mata, sem transmissão direta entre humanos. Os sintomas incluem febre, calafrios, dores no corpo, náuseas e fadiga. A vacinação disponível gratuitamente no SUS é a principal forma de prevenção. Desde 2017, o Brasil adota a aplicação de apenas uma dose durante toda a vida, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Autoridades reforçam a importância de comunicar o avistamento de macacos mortos às equipes de saúde. Embora não transmitam a doença, esses animais são importantes para alertar sobre o avanço da febre amarela. Em 2025, os preços dos medicamentos no Brasil passarão por reajustes em 3 níveis diferentes, conforme informações divulgadas. Pela primeira vez, desde 2021, parte dos aumentos ficará abaixo da inflação acumulada. A decisão foi tomada pelo Conselho de Ministros da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, com base em cálculos que consideram o cenário inflacionário atual e a necessidade de equilibrar impactos econômicos. Os reajustes previstos para março foram definidos após análise de uma nota técnica da Secretaria de Reformas Econômicas da Fazenda, que identificou um fator X de produtividade de 2,459%. Esse índice positivo permitirá que os aumentos variem conforme a concorrência entre os medicamentos. A medida busca aliviar os custos para os consumidores em um momento de alta sensibilidade econômica. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. O volume de transações via Pix voltou a se aproximar da média histórica na 3ª semana de janeiro, totalizando quase 2 bilhões de transferências entre os dias 16 e 27. Isso representa uma alta de 0,24% em relação ao mesmo período de novembro, conforme dados do Banco Central. A retomada ocorre após uma onda de fake news na primeira quinzena do mês, que disseminou desinformação sobre uma falsa taxação do Pix. A confusão impactou negativamente as transações, registrando queda de 13,4% na primeira metade de janeiro em relação a dezembro e 6,7% em comparação com novembro. A informação na hora certa. Rádio Notícias. O bilionário Elon Musk participou no sábado 25 de um evento do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, que ocupa o 2º lugar nas pesquisas para as eleições legislativas de fevereiro. Em discurso transmitido para 4.500 apoiadores, Musk incentivou os alemães a deixarem a culpa pelo passado e expressarem orgulho pela nacionalidade. Enquanto isso, manifestações contra a extrema-direita mobilizaram milhares de pessoas em cerca de 60 cidades alemãs. Os protestos incluíram uma projeção de Musk fazendo a saudação nazista na fábrica da Tesla em Berlim. O bilionário rejeitou as críticas, afirmando que ataques comparando tudo a Hitler estão desgastados. Carnaval. Nordeste tem 9 dos 10 destinos mais procurados pelos turistas. Estefânia Lima traz mais informações. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo, com dados da Booking.com, revelou que o Nordeste é a região mais procurada pelos brasileiros para viagens de carnaval.
Segundo a pesquisa, 9 dos 10 destinos mais desejados para o feriado estão na região. Salvador, na Bahia, ocupa o primeiro lugar, seguido pelo Rio de Janeiro, única cidade fora do Nordeste na lista. Além da capital baiana, cidades como Recife, Fortaleza, Porto Seguro e Maragogi também estão entre as mais procuradas. O levantamento mostra que 4 em cada 10 brasileiros preferem aproveitar o carnaval em festas e shows, o que explica a forte busca por destinos tradicionais da folia, como Salvador e Recife. Ao mesmo tempo, cidades como Maragogi e Porto de Galinhas atraem turistas que buscam um carnaval mais tranquilo, com foco em lazer e paisagens naturais. De acordo com a pesquisa Tendências de Turismo Verão 2025, feito pelo Ministério do Turismo e pela Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados, a expectativa é de que um turismo movimente mais de 148 bilhões de reais durante o verão este ano. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Desde 1995, o Brasil resgatou cerca de 65 mil trabalhadores em condições análogas à escravidão, resultado de mais de 8 mil ações fiscais do governo federal. Em 2024, foram realizadas 1.035 operações, resgatando 2.004 pessoas, com destaque para os setores de construção civil, cultivo de café e cebola. O Ministério do Trabalho assegurou o pagamento de mais de 7 milhões de reais em verbas trabalhistas aos resgatados no último ano. O número de denúncias também cresceu, com 3.959 registros em 2024, o maior desde 2011. Trabalhadores resgatados têm direito ao seguro-desemprego do trabalhador resgatado, além de assistência social para recomeçarem suas vidas. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo sistema IP disponível online. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Mercado financeiro reage a veto de Lula no primeiro texto da reforma tributária. Quem explica pra gente é Lívia Braz. Um dos 17 pontos vetados pelo presidente Lula no primeiro texto que regulamenta a reforma tributária desagradou o mercado financeiro, que reagiu por meio de uma nota. O texto assinado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, a ANBIMA, em parceria com a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, a CNF, pede que o Congresso derrube os vetos da presidência sobre os fundos de investimentos. A principal alegação traz o texto é que os fundos não são fornecedores de serviços, por isso não deveriam estar classificados como contribuintes dos impostos de consumo, IBS e CBS, que irão substituir PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS. As entidades destacam que a redação da Lei Complementar 214 gera insegurança jurídica para uma indústria com patrimônio líquido de 9,2 trilhões de reais e mais de 41 milhões de contas. E o texto ainda põe em xeque a proposta da reforma, quando diz que, abre aspas, o texto se afasta de propósitos essenciais da reforma, como a simplificação do sistema tributário e a promoção de neutralidade fiscal, fecha aspas. ANBIMA e CNF alegam que o texto que saiu do Congresso tratava os fundos de maneira correta. A redação não concedia benefício tributário ou fiscal aos fundos, apenas listava situações específicas para garantir a segurança jurídica. Tratamento que na proposta que foi vetada valia tanto para os que investem em títulos e valores mobiliários quanto os que aplicam em outros ativos, como é o caso dos fundos imobiliários e dos fiagros. Segundo a nota, os trechos vetados representam menos alternativas de diversificação para os investidores, que com a mudança na redação, quem investir em determinados fundos poderá pagar imposto de renda também sobre os lucros. O trabalho das instituições junto aos parlamentares, segundo o comunicado, continua sendo feito de forma transparente para garantir aos investidores mais segurança jurídica e tratamento tributário adequado. Reportagem Lívia Braz. A Advocacia Geral da União protocolou uma ação na Justiça para cobrar 725 milhões de reais de 3 infratores ambientais responsáveis por danos no Pantanal, em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Segundo a ação, os acusados utilizaram motosserras e provocaram incêndios para desmatar 6.400 hectares, afetando gravemente o bioma. Os danos foram investigados pela Operação Prometeu da Polícia Federal, que identificou desmatamento, queimadas ilegais e exploração irregular de terras públicas. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.